Que tipo de vida você precisaria ter para conseguir suportar o seu sofrimento com dignidade? Essa é uma boa pergunta para você se fazer. Agora, a gente costuma pedir para as pessoas simplesmente escreverem por 15 minutos. Se você pudesse ter o que realmente precisa e deseja, como seria essa vida? E aqui tem uma instrução importante. Faça isso de forma imperfeita. Porque, sinceramente, o que você sabe agora? Além disso, sua visão de futuro vai mudar com o tempo, conforme você for evoluindo. Então não vai sair perfeito. E tudo bem. Coloque no papel. Faça um primeiro rascunho, mesmo que esteja longe do ideal. Uma ideia aproximada de quem você poderia se tornar se realmente colocasse sua vida nos trilhos. E não estou falando de quem os outros acham que você deveria ser, sabe? Embora isso até possa ter alguma influência, já que você vive em sociedade e precisa considerar o contexto ao seu redor. Mas também não significa se tornar exatamente o que seus pais esperam, embora essa seja outra fonte de informação que pode ser considerada. A pergunta aqui é mais profunda. O que realmente te motivaria? Talvez você pense, mas isso eu nunca vou conseguir. Mas essa não é a questão agora. Claro, não estamos falando de sair viajando por fantasias adolescentes e impossíveis. A ideia aqui é que você leve isso a sério, se mantenha dentro do que considera razoável e possível. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pensar no oposto disso. Agora que você definiu um objetivo, que de certa forma é tanto sobre seu caráter quanto sobre o seu estilo de vida, mesmo que de forma vaga, a gente pode ir mais fundo. Você teve só 15 minutos para escrever sobre isso. E isso é ótimo, porque agora você tem algo para perseguir. E deixa eu te explicar tecnicamente por que isso importa. As pessoas dizem que querem ser felizes, mas isso não é verdade. Se você for investigar de verdade o que elas querem dizer com "eu só quero ser feliz", vai perceber que é uma frase engraçada. Só quero ser feliz. Como assim? Só? Como se não tivesse nada mais difícil do que isso. Então não dá para dizer só. Só isso? É tudo o de que você quer? Você quer ser feliz o tempo todo. Só isso. Boa sorte com isso, porque isso não vai acontecer. Então podemos começar descartando o só. Agora, sobre querer ser feliz, talvez. Na verdade, o que as pessoas geralmente querem dizer quando falam isso é que elas não querem sofrer, não querem viver tristes ou angustiadas. Ou seja, o que elas estão tentando dizer é que querem evitar emoções negativas em excesso. E se você realmente se dedicar a ouvir as pessoas com atenção e analisar com cuidado o que elas dizem, vai perceber isso. Elas estão muito mais preocupadas em evitar tragédias emocionais do que em viver um mar de prazer e alegria o tempo todo. Claro, se puder evitar o sofrimento e ainda aproveitar um pouco de prazer, ninguém vai reclamar. Então existe aí uma busca por um pouco de felicidade hedonista, misturada no meio. Mas se for para definir o que é ser feliz nesse contexto, o que isso realmente significa? Alguns acham que felicidade é conseguir o que se quer. É aquela sensação depois do almoço de Natal. Barriga cheia, relaxado, praticamente dormindo. Isso é um tipo de contentamento, sim. Mas não é isso que as pessoas realmente querem dizer com felicidade. A felicidade que elas buscam tem mais a ver com entusiasmo. E entusiasmo é uma palavra curiosa. Vem de entheos, que significa inspirado. Inspirado vem de in spirit, ou seja, estar cheio de espírito. Ser entusiasmado é, no fundo, estar preenchido pelo Espírito de Deus. Olha que interessante. E quando é que a gente sente essa emoção positiva ligada à felicidade? Não é quando a gente atinge um objetivo, mas quando está indo em direção a ele. Ou seja, seu cérebro está programado para gerar emoções positivas enquanto você avança. Você pode entender a emoção positiva como o equivalente psicológico do movimento para frente, assim como a emoção negativa é o equivalente de congelar ou recuar. Suas emoções estão diretamente ligadas às suas ações. Se você congela ou recua, emoções negativas. Se você avança em direção a algo, emoções positivas. Sem objetivo, sem emoção positiva. Se você não lembrar de mais nada do que foi dito hoje, lembre disso. Sem objetivo, sem emoção positiva. E tem mais. Sem objetivo, vem a confusão. Ou seja,
Além de não ter motivação ou alegria, você também fica perdido. E estar perdido traz ansiedade e medo. Portanto, uma vida sem objetivos é uma vida confusa, ansiosa e sem esperança. E isso nos leva à pergunta: qual deveria ser o seu objetivo? É isso que a gente está tentando começar a descobrir aqui, nesse exercício de escrita de 15 minutos. Você tenta desenvolver uma visão para a sua vida. E agora tem algo para seguir em frente. Isso cria a condição básica para que emoções positivas e até a felicidade possam surgir. Mas o que mais você precisa para se motivar? Bom, que tal emoções negativas? O que fazer com elas? As emoções negativas podem te paralisar. Você pode pensar: queria um trabalho melhor, mas tenho medo. Medo de me expor no mercado, medo de ser avaliado, medo de tentar algo mais difícil e fracassar. Esses medos te impedem de agir. A ansiedade te trava. E, olha, faz sentido. Existem coisas que realmente dão medo. Mas, e se você conseguisse fazer com que essa emoção negativa te empurrasse para frente, em vez de te travar? Na minha prática clínica, às vezes eu atendia pessoas que odiavam o próprio trabalho. Viviam sob o comando de um tirano. Muitas vezes até tinham se colocado nessa posição de submissão. Mas isso pouco importava. O fato era, estavam presas. E sabiam que precisavam mudar. Mudar de área, de função, ou crescer. Mas tinham medo. E os motivos pareciam válidos. Não queriam encarar o próprio currículo. Não suportavam olhar para o passado e ver onde falharam. Tinham medo de ser julgadas. Medo de serem rejeitadas. Não sabiam negociar. Não sabiam como se portar numa entrevista. Tinham medo de perder a pouca segurança que haviam construído. E esses medos eram reais, mas também eram o que as impedia de sair do lugar. Aí essas pessoas chegavam até mim e diziam: minha vida está um inferno, estou completamente infeliz. E então a gente começava a destrinchar aquilo. E sim, um dos principais motivos era esse. Estavam vivendo sob o controle de alguém, se sentindo impotentes. Conversávamos sobre isso. E quando a pessoa dizia: mas eu tenho medo de mudar, eu respondia: tudo bem, é normal, mas quanto medo você tem de não mudar? Vamos criar uma visão clara disso. Você tem 35 anos, odeia seu trabalho. O que acontece com o tempo? Você perde a motivação, não quer levantar da cama de manhã, começa a ficar deprimido, fica amargo, ressentido, cínico. No trabalho, você já não reage mais a nada. Só sobrevive. Você não está fazendo um bom trabalho. Está começando a encolher, a se apagar. Agora, prolonga isso por 10 anos. Você não muda nada, não conserta nada. O que acontece? Bom, não é como se as coisas fossem melhorar sozinhas. O que vai acontecer com você? No mínimo, o que vai acontecer é que você vai estar na mesma situação, só que 10 anos mais velho. E se você já não consegue sair dessa situação agora, o que te faz pensar que vai conseguir sair dela daqui a 10 anos? Você vai estar 10 anos mais velho, 10 anos mais amargo, 10 anos mais cínico. Talvez até lá seu casamento tenha acabado. Porque, convenhamos, quem vai querer viver com você assim? Você vai estar ainda mais escravizado, porque passou mais uma década sob o comando do tirano, se curvando a cada ordem, recuando cada vez que foi confrontado. Enquanto isso, você foi diminuindo e o tirano ficando cada vez maior. Pensa nisso. E quando eu digo pensa nisso, quero dizer, imagina mesmo. Visualiza essa cena. Você está exatamente onde está agora, mais 10 anos no futuro. Você já está infeliz hoje. Está com medo de mudar, sim. Mas imagina o quanto mais infeliz você vai estar daqui a 10 anos se continuar fugindo da mudança. E provavelmente, o que você vai perceber é que o medo desse futuro miserável é muito maior do que o medo das mudanças que você precisa fazer agora. Saber qual é a sua versão pessoal do inferno pode ser extremamente útil. E por isso, nesse exercício de escrita, a gente também faz o oposto. Imagine agora que nos próximos 5 anos, você se rendeu completamente às tentações que mais te derrubam. Elas tomaram conta da sua vida. E você afundou. Cada um tem o seu ponto fraco. Um vira alcoólatra, outro se envolve com crime, outro termina morando na rua,
outro vive às margens da prostituição, outro se torna amargo, narcisista, isolado, outro mergulha na ansiedade e depressão. Você sabe exatamente para que lado você cairia, se fosse se perder. Todo mundo sabe. Mas a gente foge disso. É como diz a regra número 3: não esconda coisas indesejadas na neblina. Mas é exatamente o que fazemos. Evitamos imaginar a catástrofe que estamos, pouco a pouco, construindo. Vamos imaginar que, por inação, você está se afundando. Isso é algo importante de corrigir. Então você se propõe a pensar por 15 minutos. Não é muito tempo. Sobre quem você poderia ser e o que você poderia ter, se fosse quem você realmente tem o potencial de ser. E depois, pensa também em que tipo de inferno você pode criar para si mesmo, caso não faça nada. Essa é uma boa polaridade. Quero fugir daquilo e me aproximar disso. Nesse cenário, suas emoções negativas passam a trabalhar a seu favor, te empurrando para longe do que destrói, e suas emoções positivas também te ajudam, te puxando para algo que vale a pena. Isso cria um gradiente emocional poderoso, porque, como eu disse antes, você só sente emoção positiva quando está em direção a um objetivo. E quanto mais claro e motivador for esse objetivo, mais fortes serão suas emoções positivas ao perseguir ele. E atenção, emoção positiva não é só estar feliz. Isso é o aspecto mais superficial. A emoção positiva é o que permite que você se concentre. Ela é a alma da concentração, a essência da motivação verdadeira. Quando você diz, eu realmente quero fazer isso. Essa frase só faz sentido porque existe uma emoção positiva ligada àquele objetivo. É o chamado do objetivo que faz você dizer, é isso que eu quero. E você sabe bem a diferença entre fazer algo que você quer e algo que você detesta. Essa facilidade que sentimos ao fazer algo que queremos é efeito direto da ativação desse sistema emocional. É ele que comanda a nossa motivação e é muito mais poderoso do que a maioria imagina. Como sabemos disso? Quase todas as drogas que mais causam dependência fazem efeito justamente ativando esse sistema de emoção positiva. Cocaína, metanfetamina, heroína, que também é analgésica, mas tem um efeito estimulante. Todas elas atuam nesse sistema, que a ciência chama de estímulo psicomotor, que, em resumo, é o impulso para avançar, para se mover em direção a algo. A cocaína, por exemplo, é tão poderosa porque ela faz você sentir que está fazendo algo que tem valor. Esse é o sistema que ela hiperativa. Por isso podemos dizer que esse sistema de emoção positiva é uma das fontes mais antigas e fundamentais de motivação e de sentido na vida humana. E ele só se ativa quando existe um objetivo claro.